Hello, how's going? Everybody okay? Como é que vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para vocês. Read Comprehension Tips and Cognates. Essa é a nossa aulinha de hoje e que vai servir para todos os alunos, principalmente ensino médio, que vão prestar vestibular. Agora tem CIS, agora que eu digo final do ano. CIS, PSC, o tradicional, o Enem, principalmente o Enem, tá? Eu fiz alguns estudos e procurei resumir ao máximo possível a questão dessas tips. O que são tips? São dicas. Vocês vão olhar isso em um monte de vídeos na internet, no Instagram, no YouTube. E eu fiz a minha visão, a minha versão, tá? É o que eu trabalho com meus alunos em sala de aula e que eu tento passar da melhor forma possível, tá? Com essas pequenas dicas que eu fiz esse resuminho para vocês. E falar de algo muito importante para quem vai ter um encontro com o texto, né? Que são os cognates. Existem os false friends e os true friends, vamos dizer assim. Os false cognates, que são os false friends, são aquelas palavras que parecem, mas não é. E os true cognates, que conhecidos como transparent words, elas são aquelas que parecem e são. Deu para entender um pouquinho? Vamos ver aqui o que a Teacher Kaká preparou para vocês. Opa, aqui. Tips of Reading Comprehension. Skimming. O que é o skimming? Skimming é a leitura geral do teu texto. É você ler o título, você ver quem é que é o autor desse texto, onde foi que esse texto foi publicado, se é numa revista de fofoca, se é numa revista para estudantes de medicina, se é numa enciclopédia, se é no site de direitos humanos. Então, você vai ter uma noção do teu texto, daquele ambiente do teu texto, olhando isso aí, inclusive as imagens. É muito importante que vocês façam uma leitura do que está ao redor das palavras, tá? Não só as palavras. Às vezes, você olha uma imagem, aquela imagem te dá até a resposta de 2, 3 questões para frente. Então, é importante que vocês tenham essa noção de leitura, essa leitura rápida. Isso não quer dizer que você vai deixar de ler o texto. Eu estou dizendo que, antes de começar aquela leitura do texto, dê uma olhada no que está ao redor dele, que são o título, o autor, aonde foi publicado, que mais? As imagens, se é um infográfico, olhem os dados, tá? Se for a tirinha, vejam as feições dos personagens, tá certo? E aí comece a leitura do teu texto. Muito importante, eu deixei aqui, ó. Deixa eu marcar aqui meu apontador. Que não pare na primeira dificuldade. Por que eu coloquei isso? Porque muitos dos meus alunos, eles desistem de ler quando olham uma palavra e não conhecem. Isso não pode acontecer. Então, eu sei que vai acontecer com você que está aí do outro lado me escutando. E, às vezes, até eu tenho dificuldade. Eu não conheço todas as palavras de inglês. E nem de português. Apesar de eu ter nascido no Brasil, que eu sou criada culturalmente, minha língua materna é o português, mas eu não conheço todas as palavras em português. E sou habilitada também em português, sou professora de português e inglês, mas mesmo assim eu não conheço. Avalie de uma língua estrangeira.
Vocês acham que um americano, que um inglês, que um irlandês, ele vai saber todas as palavras do inglês? Não vai. Então eu não posso desistir. Nós somos brasileiros. A gente não pode desistir nunca. Então, na primeira dificuldade, não pare. Encontrou uma palavra, não conhece, não reconhece, grifa. Só faz um tracinho nela. The show must go on. O show tem que continuar, né? Keep going. Vai em frente. Só não pare. Porque no momento que você para teu texto, tua leitura do texto e você desiste, fica complicado para você entendê-lo. E às vezes é necessário. Se você tiver uma questão do vestibular e você resolver parar aquele texto porque não conhece uma word, tu pode estar perdendo aquela questão que vai te levar para o sucesso. E é isso que a gente quer. Nós queremos o sucesso de vocês, tá? Leu, grifou as palavras. Eu sei que não vai ser só uma. Não pensem vocês que eu sei que vocês só vão ter dificuldade em uma. Não, eu sei que vocês vão ter dificuldade em algumas. Grifei as palavras. Então, eu vou passar por uma segunda leitura do meu texto, que é um scanning. Skimming e scanning são duas técnicas de leitura, tá? O scanning é aquela leitura mais detalhada. Tu irás esmiuçar teu texto. Teacher, esmiuçar. Que palavra é essa? Esmiuçar. Ver os detalhes do teu texto. Ver as entrelinhas. Tentar entender teu texto. Tá certo? E você vai olhar com mais atenção o teu texto. Certo? Então, o que seria o scanning? Não sabe a impressora, quando ela tem essa parte de que você coloca os livros para escanear, ou aquele app que tu tem no teu celular, que você vai tirar aquela foto e ele vai escanear aquele teu material com aquela imagem e transformar para PDF. Vocês provavelmente têm esse aplicativo, porque muitos professores estão pedindo as atividades em PDF para vocês e às vezes não tem impressora com scanner. Então usa aquele app para poder escanear teu texto, tá? Então é a mesma coisa. O que é o scanning? É ver com detalhes aquele teu texto, com detalhes a tua imagem. Prestem atenção. A partir dessa segunda leitura, você vai conseguir tirar a ideia principal do teu texto. Teacher, sério? Tem certeza? Mas e aquelas palavras que eu não conheço? Ah, aquelas palavras que eu te disse para te grifar, provavelmente aqui tu vai entender o significado. Por quê? Porque a partir do momento que tu resolve respirar e o show continua, the show must go on, you keep going with your reading, você continua com a tua leitura. Às vezes, no parágrafo seguinte, ele te dá uma definição dessa tua palavra. Preste atenção. A gente vai fazer mais tarde uma atividade aqui e vocês vão ver. Às vezes, o próximo parágrafo te dá essa definição, esse significado. Tá? Lembrem que aqui no scanning é uma segunda leitura, que terás que ter uma leitura mais detalhada. Tá? Então, quando eu vou fazer essa segunda leitura, eu já conheço alguns termos. Eu já sei onde que está essa palavra que eu tenho dificuldade. Então, a partir do momento que eu faço aquela segunda leitura, eu já tenho uma noção, provavelmente, do que seria. Se você não está no momento do vestibular e está fazendo as atividades do book, as atividades propostas do teacher, você, depois de uma segunda leitura, faça uma terceira leitura, para te ter uma noção melhor do teu texto e confirmar se aquele significado daquela palavra realmente é esse que tu está imaginando. Então, quando você está fora do ambiente de uma prova oficial, fora de uma prova que o professor fala, ou fora de uma prova de vestibular, nas atividades que vocês têm do dia a dia, então, é interessante ter o seu dicionário do lado
e procurar o significado, para apenas confirmar que aquele que você deu com a tua leitura esteja correta. Certo? Você não vai ver a tradução, você vai ver a confirmação do que achas que seja. Combinado? Leve em consideração o contexto. De repente, tu está na leitura de um texto que fale sobre a Primeira Guerra Mundial. Texto de inglês. Né, sobre a Primeira Guerra, alguma situação que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Leve em consideração a época, a provável data que aconteceu aquela situação. Leve em consideração teus conhecimentos prévios sobre o assunto. Então, aluno, é importante que você tenha conhecimento prévio. É importante que você tenha leitura de mundo. Só ler bem, quem tem leitura de mundo, quem tem conhecimento prévio, não é obrigado a saber tudo de Primeira Guerra Mundial. Vamos pegar o gancho do exemplo, para eu entender o texto. Porém, eu tenho que ter noção. Vocês precisam parar um pouco e pensar o que é importante para a minha vida hoje. É ficar em casa, no game, ou no Zap, ou olhando vídeos no YouTube, ou no Instagram. O que é mais importante? É meu futuro, eu acho. Na minha questão, na minha mente, meu futuro é importante. Então, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter meu momento de estudo. E dentro desse meu momento de estudo, eu preciso ler. Entra no site da Terra, da Globo News, CNN. Façam uma leitura de situações ao teu redor, do que está acontecendo. Tem tantas questões interessantes que está acontecendo agora e que eu tenho conhecimentos que muitos de vocês têm a mínima noção do que se trata. Vejam, leiam sobre as vacinas que tem, qual é a vantagem de uma, a vantagem de outra, por que eu devo tomar, por que eu não devo. Quais são as doenças? Falam tanto agora de comorbidade, de doença pré-existente. Você sabe o que é, aluno? Então, bora olhar, vamos saber o que são essas comorbidades, como se adquire. Tenham conhecimento do mundo. É necessário para inglês, sociologia, história, geografia, português, de qualquer disciplina. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa leitura. Tá bom? Isso eu não estou dizendo para vocês pegarem todos os sites e lerem todos os textos. Não é isso. Mas leiam um pouquinho. Vejam as notícias do Brasil e do mundo todos os dias para você. Até quando fizer a sua redação, você tem noção das coisas. Por mais que você não conheça o título, o tema da redação, o título não, o tema da tua redação, mas você já, todos os dias, pegando um pouquinho de textos, um pouquinho de leitura, um pouquinho de uma reportagem, já te ajuda. Já te ajuda. Eu escolhi essa questão do Enem aqui para nós colocarmos em prática um pouco dessas tips, né, dessas dicas. Eu tenho aqui uma imagem. Essa questão caiu no Enem, tá? Eu tenho essa imagem aqui, eu peguei ela colorida para vocês terem um visual melhor. Eu tenho aqui, Eradicate Extreme Poverty and Hunger. Provavelmente isso aqui está falando de quê? Achieve a Universal Primary Education. Ele não está falando de toda a educação, ele está falando de educação primária, educação básica, tá? Promote gender equality and empower women. O nome não é woman. Woman é singular. Aqui é women, que é plural, tá? Reduce child mortality. Ele não fala de todas as mortalidades. Ele fala da child, que é criança, mortalidade infantil. Improve maternal health.
Para quem não sabe, health é saúde. Combat HIV, que é a AIDS, malaria and other disease. Ensure environmental sustainability e global partnerships for development. Definidos pelos países membros da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados nessa imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles, o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Foi ensino universitário aqui que falou? Então, foi ensino básico. Então, eu não posso ter a letra A como resposta. A redução da mortalidade adulta. Então, já conversamos sobre isso? Não pode ser adulta. O que mais? A promoção da igualdade de gêneros e erradicação da pobreza e da fome. Então, vamos ver aqui, vamos continuar. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. A valorização e igualdade de gêneros e empoderamento, vamos dizer assim, das mulheres. Então, a letra E está descartada. A garantia de sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Aqui não fala de trabalho infantil, fala da mortalidade. Então, o que a resposta é letra C. Fala da igualdade de gêneros e da erradicação da pobreza, aqui igualdade de gênero, perdoem a letra aqui, e da erradicação da pobreza e da fome. Tá? Então, a resposta é letra C. Entenderam como é que vocês podem fazer essa leitura? Lembra que primeiro eu olhei a imagem, a gente conversou aqui um pouquinho de cada um, a gente viu algumas situações como essa do primary, como mortality, health. São algumas das situações aqui da imagem. Primeiro eu li a imagem, para depois eu ler a questão aqui do enunciado, tá? Então, eu fui por descarte. Eu descartei a A, descartei a B, descartei a D, descartei a E. A única que não descartei foi a letra C. Perceberam como é importante vocês terem uma primeira leitura, que foi a leitura da imagem, depois eu li a definição, para poder para poder responder o que ele estava pedindo. Tá? Teacher, e quando for um texto? Quando for um texto, aluno, faça da mesma forma. Veja o que está ao redor do que está escrito, para depois você ler o texto e enunciado. Combinado? Agora vou para uma questão que às vezes é casca de banana para aluno nervoso, para aluno que não tem uma base do inglês, para aluno que às vezes não gosta da disciplina, que é normal, ninguém é obrigado a gostar. Ah, teacher, vou fazer espanhol. Espanhol tem muito cognate. E o detalhe, as pessoas às vezes confundem, o espanhol é igual ao português. A origem do espanhol é a mesma da língua portuguesa e nós achamos que entendemos. Não é bem assim, tá? Então, tome muito cuidado que tem muito cognate e, às vezes, é chão, porque vai pisar na banana mesmo, da casa da banana e vai para o chão. É lona, tá? Então, não venha com essa ideia pré-concebida, preconceituosa, que o espanhol é melhor do que o inglês, porque é igual ao inglês. Tomem muito cuidado com as cascas de banana, tá? O que parece, mas não é. Então, tomem cuidado. Detalhe, em inglês não tem acentuação, tá? Lembrem disso. Aí vocês vão ter que aprender toda a questão da acentuação, que nem sempre é igual a do português, tá? Fiquem atentos.
Então, os cognates, eles são divididos em dois. O false cognates e o transparent words. Transparent words, transparente, já é um cognate, tá? É a palavra transparente. É aquilo, são aquelas palavras que têm a grafia, a pronúncia, o significado similar em dois idiomas. É similar. E, geralmente isso acontece com esses dois idiomas quando tem a mesma origem, tá? Geralmente, isso não quer dizer que tenha, tá? No caso nosso, e o espanhol é o latim, tá? Eu tenho aqui, I eat a fruit. Eu preciso traduzir fruit? Me digam, é necessário? Não é. We have different opinions about Brazilia's future. Different opinions, Brazilian and future, são transparent words. Eu não preciso traduzir. Aí eu te pergunto, foi necessário eu traduzir o have e o about para entender que isso aqui são as nossas diferentes opiniões sobre o futuro do brasileiro? Foi necessário? Não foi. Então, a mesma forma vocês vão fazer lá nos textos. Não é necessário que você, aluno, tenha um dicionário na mão, até porque quando vocês fizerem o vestibular, vocês não terão. False cognates ou false phrases são as fura-olho, são os fura-olho, são as falcianes da vida. Não tem as falcianes? Aquela tua amiga que, ai, minha amiga, você é tudo minha BFF e tal, faz aquele alarde, aquela festa. Aí quando vocês se separam, tua amiga vai lá e ó, malhação no Judas. Vai pro Zap Zap, espalha toda aquela situação que aparentemente só vocês duas saberiam, o segredo entre vocês duas, quando eu digo duas pessoas, dois amigos, tá? Ou aquela que diz que, ai, tua namorada é gente boa, a gente é teu amigo, aí por trás está querendo furar teu olho. Tome cuidado com as falciandes, hein, meninas? Rapazes é do mesmo jeito. É meu amigo? Meu amigo é minha mãe e meu pai, que fazem tudo por mim. Costumo dizer isso. Minha amiga é minha mãe, que essa aí eu sei que nunca vai me trair. E quando eu digo mãe, quando eu digo pai, eu digo a pessoa que cuida de você, a pessoa que tem aquele carinho por você, a pessoa que mora com você. Então, os false phrases, que são as falseantes, são palavras com grafias e pronúncias semelhantes em dois idiomas. E que geralmente têm a mesma origem, a mesma coisa que eu falei aqui do transparent word, como latim, mas com significados diferentes. Então, se o transparent word eu tenho grafia e pronúncia similar, no false phrase eu tenho grafia e pronúncia similar, porém significados diferentes. I bought beef for my lunch. Beef, o bife, aquele bife acebolado, delícia, como diz ali no Nordeste, ali na minha terra, o Nordeste. For my lunch, olha a minha merenda aí, gente. Hein? Pãozinho francês, quentinho. Meu marido foi comprar a padaria para mim. Aí passou, ele que vai fazer para mim, porque ele me ama e me adora. Aí ele passou aquele bife na manteiga de garrafa, fritou umas cebolinhas ali, suculento. Pegou o pão, passou uma manteiga sem lactose, porque eu não posso comer lactose, colocou dentro, e o meu lanche foi bife com pão. Tá correto? Não. No way! Não tem como estar correto. Sério, teacher, mas a senhora botou bife aí, botou lanche. Eu coloquei beef and lunch. Beef é carne bovina, é carne. E lunch é o almoço. Se eu quisesse falar o bife, é stick, de stick house, vocês já ouviram falar em stick house? Creio eu que tem ali na Djalma, na frente daquele... Ai, como é o nome daquele shopping que pegava fogo todo mês? Do lado ali do Amazonas Shopping.
Ah, esqueci o nome daquele shopping. Eu sou péssima para nome de lugar. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquele shoppingzinho que tem uma parada do ônibus no fundo da Fametro, lá na Djalma. Bem ali, bem na frente, não tem o sinal. Bem ali tem uma stick house. Não, eu não ganho para fazer propaganda. Eu só quero que vocês associem ao stick house. Não é que lá venda bife. Eu acho que lá vende até aquele hambúrguer artesanal. Se não me engano, eu nunca fui. Mas o stick é o bife que nós comemos, tá? Então, esse lanche aqui não é o nosso lanche, a nossa merenda, tá? Isso aqui é o almoço. Entenderam por que os false cognates, transparentes words, podem ser casca de banana numa questão de vestibular? So, pay attention. Bora fazer uma atividade aqui para a gente ver como é que ficou? Lembram? Primeira leitura da imagem, a leitura superficial. Então, por que, Títia, que a senhora trouxe mais imagens? Porque é de praxe, aluno, que no Enem, principalmente no Enem, nos vestibulares, tem questões com imagens e com infográficos. Enem é de praxe, não tem como. Não existe Enem, eu não vejo Enem sem uma imagem, sem uma questão de música ou poesia. E comic strips, que é os quadrinhos. Eles usam bastante a Mafalda, aquela menininha que ela é até argentina, né? Um quadrinho argentino. Hi, everybody. Bora ver aqui. Continuar o que a gente está falando. E além da Mafalda, nós temos também o Calvin Harris, que é aquele tigre com aquele garotinho, né? E tem outros, Garfield também já teve no Enem e várias outras tirinhas. A gente não tem como desassociar o Enem com a questão das imagens, das poesias, da música, porque traz isso no Enem. Bora aqui, a atividade, eu tirei aqui do SAIS 1, você já sabe que é o sistema Aritsá. A ilustração apresenta 3 amigos vestindo roupas com dizeres, um hábito muito comum entre os jovens. As frases estampadas nas camisetas indicam. Eu abri um parênteses rapidinho para a gente conversar sobre isso. É por isso que é importante conhecimento de mundo, conhecimento prévio. Isso aqui provavelmente vocês já viram. E algum desses seriados que vocês costumam assistir, em filmes, que é aquelas jaquetas, camisetas com nomes das escolas, do high school, dos colleges, e ela sempre traz isso. Então, aqui eu tenho do First Friend, né, o primeiro amigo, que ele está no Elmira College, o Boston College, e didn't go to college. Então, esse aqui está no Colégio Elmira. Boston, o Colégio Boston. A gente já sabe que tem alguma pegadinha aí, né? Então, gente, college, ele é o false friend, é o false cognate. Por quê? Porque o college não é colégio, é faculdade, é universidade, certo? Então, vamos ver aqui. Os nomes dos colégios indicam... Deixa eu só ligar meu apontador aqui para melhorar. Os nomes dos colégios em que os amigos estudaram. A gente já sabe que isso não é nome de colégio. Que os 3 amigos fizeram a mesma faculdade. Será que todos fizeram a mesma faculdade? Que o amigo da direita nunca foi à escola. Que o amigo da direita não cursou uma faculdade e que os amigos cursaram faculdades diferentes. Piece of cake, facinho, facinho, só para descontrair. Presente de Páscoa para vocês. Só tem uma óbvia, que o amigo da direita não cursou uma faculdade. Viram, olha, questões conhecidas como questão casca de banana, que ele não foi à escola, que ele não cursou uma faculdade. É como eu disse, os alunos que
não tiveram uma boa base de inglês, ou que não estão estudando, ou no nervoso do dia da prova, numa prova de vestibular, facinho, facinho e responder a letra C. Mas nós, alunos da Teacher Kaká, né? Nós que assistimos esse vídeo, já sabemos que eu não posso cair nessa questão que tem algo que é algo estranho aí. Então, bora olhar novamente as imagens, que é onde eu vou perceber que eu tenho college, e tenho nomes de faculdades aqui eu não tenho. E lembro que college não é colégio, tá fácil demais para ser colégio. Então, a resposta é a letra D. Facinho, facinho, né? Piece of cake. Gente, eu deixei aí meu canal do YouTube, é Teacher Kaká Soares, tá? Eu tenho também aqui no Anchor um podcast sobre tips, né? Sobre esses tipos de leitura, né? De reading comprehension. E se vocês quiserem, podem acessar lá, podem escutar e assistir. E estudar um pouquinho, e cada dia melhorar um pouquinho. Sempre tem conteúdo novo, tá? Que vocês podem estar lá aprendendo junto comigo, porque eu também aprendo junto com vocês. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Thank you so much. E see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye!